Que Deus abençoe as nossas almas com a sua palavra e nos permita entendê-la. O nosso tema é: que hora é no relógio de Deus? Queiram se assentar, tenham a bondade. Assim como nós temos aqui na Terra relógio e também temos calendário para sabermos o ano, o mês e o dia em que vivemos, nós temos relógio para saber as horas do dia. E é importante estarmos conscientes do ano, do mês, do dia e das horas do dia em que nós vivemos, para assim atuarmos de acordo ao momento em que nós estamos vivendo, ou seja, vivermos no presente. E quanto mais no campo espiritual, é importante sabermos. No campo divino, o tempo em que nós estamos vivendo, porque há tempo para tudo, e no programa divino, há tempo para cada coisa que Ele prometeu. Por isso é que Deus nos fala de tempos, de gerações, e também nos fala de anos, como, por exemplo, nós temos no livro do profeta Daniel, que Deus falou com o profeta Daniel de 70 semanas de anos determinados para o povo hebreu, que são 490 anos. E o Messias apareceria no seu ministério na semana de número 70, depois de passadas as 69 semanas de anos, que são 483 anos. E depois o Messias apareceria no seu ministério messiânico. E na metade dessa semana de número 70, seria tirada a vida do Messias, como ocorreu há 2000 anos atrás, com a morte de Jesus na cruz do Calvário. E nós vemos também que para a liberação do povo hebreu lá no Egito, Deus falou com Abraão. No capítulo 15 do Gênesis, do versículo 12 em diante, onde nos disse: e pondo-se o sol, um profundo sono caiu sobre Abrão, e eis que grande espanto e grande escuridão caiu sobre ele. Então disse a Abrão: sabes de certo que peregrina será a tua descendência em terra alheia, e será reduzida à escravidão e será afligida por 400 anos. Aqui Deus está falando também de tempo, de anos, que foram estabelecidos para a descendência de Abraão viver numa terra estrangeira, terra alheia, que foi o Egito, para o qual teriam que ocorrer certas coisas, para então a descendência de Abraão ir e viver na terra do Egito. E Abraão ainda não tivera o filho prometido através da sua esposa Sara. E Deus já estava lhe falando qual seria o futuro da sua descendência, ou seja, da descendência de Abraão. E aqui segue dizendo: mas também eu julgarei a nação a qual servirá,
e depois sairá com grande riqueza. E tu irás a teus pais em paz, em boa velhice serás sepultado. E a quarta geração tornará para cá, porque a medida da injustiça dos amorreus ainda não está cheia. Aqui ele disse até a geração na qual a sua descendência regressaria a essa terra onde Abraão estava vivendo, que era a terra de Canaã, onde Abraão vivia. E aí nós podemos ver como Deus já tem determinado, desde antes que sucedam as coisas, Deus já tem determinado o programa que ele realizará. Assim, se Deus fez desta forma no passado, para o presente, ele também tem um programa já determinado para realizá-lo no nosso tempo. Por isso é que desde o Gênesis até o Apocalipse, nos fala dos diferentes tempos e, consequentemente, nos fala do nosso tempo. E nos fala do tempo final para o qual há grandes promessas da parte de Deus para todos os crentes em Cristo, os quais entraram no novo pacto que Deus disse que ele estabeleceria com o seu povo. Portanto, a bênção da primogenitura que a igreja do Senhor Jesus Cristo teria, os crentes em Cristo sob o novo pacto, daria grandes bênçãos para todos os crentes em Cristo, porque é uma bênção que cobre não somente a terra e as coisas terrenas, mas também as celestiais. No programa divino, há tempo marcado para o cumprimento das promessas do tempo final, do último dia. A mesma escritura que diz o último dia está nos falando de um tempo, último tempo, último dia, que, ao lermos nas Escrituras, no Salmo 90, versículo 4, e na segunda carta de Pedro, capítulo 3, versículo 8, nós vemos aí o que Deus diz, que um dia para o Senhor é como 1000 anos, e 1000 anos é como um dia. Portanto, um dia diante do Senhor, para os seres humanos, são 1000 anos. E quando nos fala dos últimos dias, está nos falando de 3 milênios. O 5º milênio, o 6º milênio e o 7º milênio. Por isso é que nós vemos São Pedro e São Paulo também falando dos últimos dias. E vamos ver o que ambos, São Pedro e São Paulo, nos disseram dos últimos dias. Na carta de São Paulo aos Hebreus, no capítulo 1, a partir do versículo 1, São Paulo nos diz: havendo Deus antigamente falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas,
A nós falou-nos nesses últimos dias pelo Filho, a quem constituiu herdeiro de tudo, por quem fez também o universo. Aqui foi-nos dito que Deus, tendo falado muitas vezes pelos profetas, diz que nesses últimos dias nos falou pelo Filho, ou seja, por Jesus Cristo. E os últimos dias começaram no tempo de Jesus Cristo. Agora também vamos ver o que nos disse o apóstolo Pedro no livro dos Atos, e também o que nos disse o profeta Joel, que também falou desse momento. Vejamos no capítulo 2 de Joel, a partir do versículo 28. Pois é uma promessa que seria cumprida e, consequentemente, em algum momento da história, seria uma realidade. Porém, leiamos aqui nesta profecia e em seguida veremos como essa profecia se cumpriu. Joel, no capítulo 2, a partir do versículo 28, que diz: E há de ser que depois derramarei o meu espírito sobre toda a carne, e vossos filhos e filhas profetizarão. E há de ser que depois derramarei o meu espírito sobre toda a carne, e vossos filhos e filhas profetizarão. Vossos velhos terão sonhos, e vossos jovens terão visões. E também sobre os servos e as servas, naqueles dias derramarei o meu espírito, e mostrarei prodígios no céu, na terra, sangue, fogo e colunas de fumaça. O sol se converterá em trevas, a lua em sangue, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. E há de ser que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo, porque no monte Sião e em Jerusalém haverá livramento, assim como disse o Senhor. E entre os sobreviventes, aqueles que o Senhor chamar. Vemos aqui esta promessa da parte de Deus, de que o Espírito Santo será derramado sobre o povo. E o cumprimento disso teve o seu começo no dia de Pentecostes, conforme as palavras do Espírito Santo, através do apóstolo São Pedro, quando no capítulo 2 do livro dos Atos, ele nos disse, a partir do versículo 14 em diante: Pedro, porém, pondo-se em pé com os 11, levantou a sua voz e disse-lhes: Homens judeus e todos que habitais em Jerusalém, isto vos seja notório, e escutai as minhas palavras. Estes homens não estão embriagados como vós pensais, sendo a 3ª hora do dia. Ou seja, era 9 da manhã. Mas isto é o que foi dito pelo profeta Joel. E nos últimos dias
Acontecerá, diz Deus, que do meu espírito derramarei sobre toda a carne, e os vossos filhos e filhas profetizarão, vossos jovens terão visões, e os vossos velhos terão sonhos. E também do meu espírito derramarei sobre os meus servos e servas naqueles dias, e profetizarão. E farei aparecer prodígios em cima no céu, e sinais embaixo na terra, sangue, fogo e vapor de fumo. O sol se converterá em trevas, e a lua em sangue, antes de chegar o grande e glorioso dia do Senhor. E acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Antes que venha o grande e terrível dia do Senhor, quando começará a grande tribulação, antes que venha a grande tribulação, todo aquele que invocar o nome do Senhor recebendo Cristo como seu Salvador será salvo. E isto corresponde aos últimos dias, que começaram no tempo de Jesus Cristo. Cristo nasceu de 3 a 7 anos antes de começar o 5º milênio. Portanto, antes de começar os últimos dias, que são diante de Deus, os seguintes milênios, o 5º, 6º e o 7º, para os seres humanos. Porque um dia diante do Senhor é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. Então vejam o simples que é compreendermos o que esteve se falando de se estar vivendo nos últimos dias, desde o tempo de Jesus e dos apóstolos. Deus prometeu falar por intermédio do Messias nos últimos dias. E lá, há 2000 anos atrás, já estava falando por meio de Jesus Cristo, o Messias. Porque os últimos dias já haviam começado. E ele derramou do seu Espírito Santo no dia de Pentecostes, porque já haviam começado os últimos dias, para os quais a promessa da vinda do Espírito Santo estava marcada. E continuou derramando do seu Espírito Santo sobre todos aqueles que recebem Cristo como Salvador, depois de escutarem a pregação do Evangelho de Cristo. E por quê? Porque nós ainda estamos vivendo nos últimos dias. E já o primeiro dos últimos dias, o 5º milênio, já passou. E o segundo dos últimos dias, que foi o 6º milênio, já passou. E agora estamos no 7º milênio, desde Adão até hoje, que veio a ser também o 3º milênio de Cristo até hoje. E, consequentemente, ainda continua derramando do seu Espírito Santo sobre todos aqueles que recebem Cristo como único e suficiente Salvador. Nós já estamos no último dia conforme o calendário gregoriano. E conforme ao calendário judeu, se acrescentarmos os anos de atraso que ele possa ter, por volta de 200 anos, então também já estaria nos últimos dias. Se acrescentarmos todos os anos que possam ter de atraso no calendário judeu. Mas se não acrescentarmos, então ainda não teremos chegado ao último dia no calendário judeu. Então, nós estaríamos no penúltimo dos últimos dias. Ainda estaríamos no 6º milênio, sem tê-lo terminado, para entrarmos em seguida no 7º milênio. E isso é uma questão daqueles que trabalham com o calendário judeu, para que busquem os anos de atraso que possa ter, sejam acrescentados para que regularizem o calendário. E os gentios que também o façam, se querem saber em que tempo nós estamos vivendo.
E em que hora? Que hora é no relógio de Deus? Se nós vemos por meio das parábolas de Jesus as vigílias, essas vigílias correspondem às diferentes etapas da igreja do Senhor Jesus Cristo, a qual estaria vivendo nesta terra, a qual esteve vivendo aqui na terra em escuridão, ou seja, a humanidade. E, consequentemente, a parábola das 10 virgens, que corresponde ao tempo da noite, então à meia-noite ouviu-se um clamor: eis aqui que vem o esposo sair a recebê-lo. Esse é o clamor da meia-noite, que é a mensagem da parte de Deus por intermédio do precursor da segunda vinda de Cristo, para que despertem a realidade do tempo que nos correspondeu viver.